aí fui visitar a casa dessa terceira, né, que é a terceira experiência. Quando eu cheguei no apartamento, gente, o apartamento era uma bagunça, mas uma bagunça. Não, se ela vai ver esse vídeo, eu não sei. Mas assim, ela é um amor de pessoa. Eu considero ela muito, tenho um grande carinho por ela. Mas, gente, vocês não têm noção. O que vocês estão pensando na casa bagunçada é muito mais, né? De ter. Nossa, tinha uma panela com a comida que tinha mofo dentro. Era nesse nível, assim, sabe? Bom, aí eu pensei, refleti rápido. Falei, bom, melhor morar numa casa suja do que com mãe de traficante. Porque aí no dia que eu tiver de folga, eu faço uma faxina na casa e tá tudo certo, né? Agora com a mãe do traficante já não é a mesma coisa. Aí tudo bem. Aí eu tô conversando com ela, a gente tá resolvendo as questões, né? Valores, né, que dia que eu posso entrar, não sei o quê. Quando eu olho, gente, tá vindo um gato preto. Ela tinha um gato. E eu não gosto de gato. Aí eu falei, ai meu Deus, ainda não, tem um gato ainda na casa. Eu falei, bom, tudo bem, é só um gatinho, né? Bom, aí fui lá, conversei com a outra, tudo finalizei, fiz a minha mudança. Aí quando eu cheguei na casa, fui super bem recebida, né? Porque essa daí eu não tenho nada, dela não tenho nada pra falar. Foi uma ajuda e tanto que eu tive aqui na França. E aí, com a história do gato, no meu quarto não tinha fechadura, né? Aí, com essa história ainda, né, de fechadura, não tinha. E aí, tinha dia que esse gato entrava no meu quarto. E aí eu abri a porta do armário, do guarda-roupa, e eu só via o zóio branco dele, assim. Gente, que aflição. Às vezes era de noite, às vezes não tinha nem. Porque não tinha lâmpada, tinha uns abajus grandes, assim, espalhados. E aí eu tinha que ficar procurando pra acender. E quando eu acendia, aquele gato lá me olhando. Era, né? Mas isso aí é só pra dar detalhe, né? Na experiência. Aí passa, acho que uns 15 dias quando eu tô na casa, e ela vem pra mim e fala, eu preciso conversar com você. Eu falei, não, tudo bem. Aí ela vira e fala, não, porque tem um amigo brasileiro que tá precisando de um local pra passar um tempo, e eu pensei em chamá-lo pra vir pra cá. Tem algum problema pra você? Então, na hora eu falei, meu Deus, ainda essa história de homem vir morar com, né? Mas aí eu falei, bom, ela explicando tudo, ela falou, então, ele é homossexual. Eu até brinquei, falei, então tá bom, né? Então não é tão homem assim, né? Dá pra gente andar de calcinha e tal. Aí, não, aí chegou essa pessoa, que é uma pessoa super conhecida aqui em Paris, né? Pessoa, né, ele é uma celebridade, digamos assim. Super gente boa, sabe? Foi uma experiência bem bacana. Adorei ter conhecido ele também. E aí a gente, na verdade, não foi nem apresentado. A gente um dia se cruzou no corredor e falou: você? Ah, sou eu. Ah, não sei o que, prazer em conhecê-lo. E foi assim. E a gente também quase não se encontrava muito, porque os horários não se batiam e tal. Aí teve uma festa uma festa que, né, que eles falam aqui em Soirée para brasileiros, que ele participou dessa festa. E aí as minhas amigas também foram. Eu não fui porque eu tinha que trabalhar muito cedo no dia seguinte. E aí eu falei, bom, não vou. Aí quando foi umas 5 horas da manhã, ele chega com duas moças. E aí eu fui perguntar, ai, como é que foi a festa e tal. E aí ele fala pra mim, assim, porque ele fala no jeito assim, beijinho no ombro e tal. E quando eu perguntei, como é que foi a festa, fulano? Aí ele falou assim, não, eu não sou fulano, não. Eu sou dona tal, porque eu também não vou falar o nome né, porque talvez as pessoas vão saber. E na verdade não era ele, era o espírito dele. Ele é da religião do Candomblé. Aí eu falei, gente, não é possível, meu Deus do céu, até espírito eu tô vendo aqui em Paris. Não. Aí eu fiquei naquela. Falei, não, é um teatro. Isso que ele tá fazendo comigo é um teatro. Eu falei, eu vou responder, vou entrar no jogo dele. Mas, gente, não era a pessoa que eu conhecia. Porque ele tem todos uns trejeitos de falar, e a pessoa que estava na minha frente, a fisionomia que eu via, era de uma senhora, de mais ou menos, sei lá, uns 50, 60 anos. E eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço? É verdade ou não é verdade essa história? E as duas moças atrás dele fazendo sinal assim. É o espírito, é o espírito. Eu falei, gente, o que eu faço?
Aí eu peguei e brinquei, falei, dei minha mão, por exemplo, vou entrar na brincadeira, dei minha mão pra ele, falei, muito prazer, meu nome é Elissandra, e aí ele falou assim, já ouvi falar um pouco sobre você, você é uma moça muito bonita, você tem um coração muito bom, não sei o que, eu falei, aí eu começo, né, aí eu falei, ai meu Deus do céu, vai vir, vai falar a história, porque eu vejo o seu futuro, vai acontecer não sei o que na sua vida, eu falei, meu Deus do céu, o que que eu faço? Aí, isso 5 horas da manhã. Aí, quando foi ele. Aí, queria acender a luz da sala e tal. Aí, quando foi. é, Quando foi. Ele perguntou onde que ficava. Ah, não, ele perguntou onde fica o quarto de Fulano, que era né, a pessoa que tava recebendo o espírito. Aí eu falei, não, eu vou acompanhar a senhora até lá. Ele falou assim, não, não precisa não, eu já sei onde é, eu já vim aqui uma vez, eu sei onde é. Aí ele foi lá, voltou com os panos lá, enrolou uns panos na cabeça, botou uns panos na cintura, lá fazendo uma saia, e começou a fazer lá umas orações lá na moça que tava lá. E aí eu fiquei naquele, e agora, o que eu faço? Porque eu precisava ir embora. E aí meu quarto não tinha fechadura. E eu não tinha objetos de valor, mas eu tinha os meus documentos, eu tinha meus diplomas, eu tinha meu computador, e eu falei, como é que eu vou sair com essas duas mulheres que chegaram aí do nada, e assim, não tem nem chave? Eu falei, bom, aí entreguei nas mãos de Deus. Eu falei, eu preciso trabalhar, botei nas mãos de Deus, fiz uma oração e fui. E sobre também a questão do apartamento, que eu acabei pulando essa parte. O apartamento, ela foi viajar, e aí eu aproveitei e falei com ele, falou, o que você acha da gente fazer uma faxina? Mas não é faxina não, a gente vai limpar tudo aqui, meu filho, tudo a gente vai limpar. Aí ele falou, é legal, vamos fazer. A gente ficou 2 dias, a gente limpou a casa dela, ficou outra casa. Quando ela voltou de viagem, ela ficou tão feliz e tão, como diz? Ai, já me fugiu a palavra. Surpresa, e que ela descontou do meu aluguel. Ela falou, não, o que vocês fizeram foi ótimo, a casa tá uma outra cara, mudou tudo, tá tudo limpinho, não sei o quê. Não, eu vou te pagar, eu vou descontar do seu aluguel. Aí foi gentil da parte dela, mas eu falei, não, eu não fiz isso pensando em ter desconto. Eu fiz porque a gente precisava, a casa tava, né, um pouco largada e eu, né, e fiz. Bom, aí esse só foi um outro ponto. Voltando no assunto do espírito. Então, aí, quando ela voltou de uma outra viagem, que foi quando aconteceu o ocorrido do espírito, né, de eu ter visto o espírito da dona fulana, quando ela chegou de viagem, eu fiquei numa situação complicada, porque o que aconteceu não me agradou, não de eu ter conhecido o espírito, mas dele ter chegado no apartamento com 2 pessoas estranhas às 5 horas da manhã, e pelo fato de eu não ter fechadura no meu quarto, né? E aí eu falei, bom, como é que eu vou contar isso pra ela? Porque eu não sou do tipo de pessoa de leve trás, tá bom? Porque nós somos adultos, cada um faz da sua vida o que bem entende, né? Mas eu precisava falar, olha, eu quero que você coloque uma fechadura no meu quarto por esse motivo. E aí eu tive que contar o que aconteceu. E ela não gostou muito do ocorrido, e aí ela falou, bom, eu vou conversar com ele. Aí ela foi conversar com ele. E aí a resposta dele pra ela foi assim... porque ela falou, eu não gostaria que na minha ausência você viesse com pessoas né, estranhos, ainda mais esse tipo, né, nesse horário e tal. Aí ele falou, não, mas não foi ele que levou essas moças pra lá, que tinha sido o espírito que tinha levado. E aí, como ela é uma pessoa fantástica, a resposta dela foi o seguinte, não foi você? Então, eu quero que você... Porque ele tinha 2, né? Tinha um senhor e uma senhora que descia nele. Então, eu quero que você traga os 2 aqui. Porque eu vou falar com fulano e eu vou falar com fulana, que na minha ausência eu não quero que eles tragam ninguém pra minha casa. Eu adorei a resposta dela, porque tá certo, né? Se não é ele, se é outros que trazem, então ela vai conversar com os outros, que ela não quer que tragam pessoas estranhas pra casa dela. Aí tudo bem. Aí passou um tempo, aí depois um dia eu cheguei lá na casa do trabalho, eu preciso falar com você. Eu falei, não, né, então vamos lá, o que foi? Ela falou, então, conheci o fulano, o tal do outro espírito, né, porque eu conheci a senhora e ela conheceu o senhor. Aí eu falei, e como é que foi? Aí ela contou lá como é que foi, eles estavam na sala conversando e do nada ele abaixou a cabeça, levantou e já não era mais ele, já era o espírito. E aí tudo isso, gente, pra falar pra vocês, né, é coisas que a gente aqui, quando a gente sai da nossa área de zona de conforto, a gente não imagina
que vai acontecer esse tipo de coisa, né? Então, morei com uma pessoa egoísta, má, que, bom, não vou citar aqui a história dela, que teve uma história muito complicada. E aí depois vou morar com a mãe do traficante, que ficava, né, querendo me seduzir lá. E aí depois teve essa experiência nessa outra casa, a questão da limpeza não é nem tanto, né? Isso aí é coisa de uma faxina resolve, mas a questão do espírito, né? Bom, eu sou baiana, então escuto muito falar, mas nunca presenciei, né? Nunca participei. Então, naquela coisa, duvido, não duvido, não duvido, não acredito, mas o que eu posso falar pra vocês é que quem eu vi na minha frente não era a pessoa que eu conhecia, era realmente uma outra pessoa. E aí consegui tirar de boa, não tem nenhum mal nisso. Então, para finalizar, a mensagem que eu quero passar para vocês se vocês têm um sonho, então corra atrás do sonho de vocês. Não vai ser fácil, mas talvez vai ser menos difícil do que você imagina. E aí toda essa experiência que vocês vão ter, né, no decorrer dessa concretização desse sonho, só vai trazer mais força, mais maturidade para você ir mais afinco nos seus objetivos. O que mais que eu posso dizer também? Já não sei mais nada. Já falei tanto. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado um pouco da história. Hoje eu vejo um lado cômico. Tudo na minha vida, na verdade, eu levo tudo, né, no momento que a gente vive. É punk, é difícil, mas depois pra mim vira cômico. E então eu tenho, né, mesmo falando mal, não falando mal, porque eu não tô falando mal de ninguém aqui, só contei realmente o que aconteceu. Eu tenho carinho por essas pessoas, porque foram pessoas que passaram, né, fizeram parte dessa minha conquista onde eu tô hoje. Então, eu quero desejar pra vocês, não desistam dos sonhos de vocês, vá a fundo, vá com muita paciência, com muita determinação e coragem e respeito, né? Respeite você em primeiro lugar e respeite o próximo também. Então, tá bom? Um beijo. Talvez eu conte mais um pouquinho das minhas histórias aqui. Tem uma outra passagem interessante que é uma das entrevistas que eu fiz para poder entrar no mestrado, que tem um ponto que eu acho, né, que foi interessante. Então, talvez mais pra frente eu possa contar isso pra vocês também. Então, um beijo e bons sonhos. Tchau!